Vamos ao estudo. Êxodo capítulo 20, subtítulo: Os 10 mandamentos da Torá ou da lei, a qual Deus dá ao seu servo Moisés. E também está lá em Deuteronômio capítulo 5, do 1 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou Yahvé, Adonai, o teu Elohim, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão ou da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo e nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso ou ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas também ajo com amor, com misericórdia, até 1000 geração, para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome do Eterno, o Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronuncia em vão o seu nome. Lembra-te do dia do Shabat, o sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o Shabat, o sábado, consagrado a Yahvé, teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiver morando em tua cidade. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há nelas, o tudo que existe. No 7º dia eu descansei. Foi por este motivo que eu, Adonai, abençoei o Shabat, o sábado, e o separei para ser um dia santo. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa, longevidade, prolongar sua vida na terra que Yahvé, o teu Elohim, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Queridos irmãos ouvintes, aqui está diante de nós os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são resumidos de Deus, para o homem e do homem para o homem. Eu vou te mostrar. Existem 10 mandamentos. O primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo é: não farás para ti nenhuma imagem esculpida. O terceiro é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento: lembra-te do dia do Shabat, do sábado, para santificá-lo. O quinto: honra teu pai e a tua mãe. O 6º mandamento: não assassinarás. O 7º: não cometerás adultério. O 8º: não furtarás. O 9º: não darás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º: não cobiçarás. Diante de nós está os 10 mandamentos, a qual Deus deu ao seu servo Moisés, a qual estava no monte. Moisés estava buscando no monte Sinai. E ali Deus manda Moisés subir. E vai separar agora 2 tábuas. 5 delas são do homem com seu compromisso com Deus. E as outras 5 é o homem com seu compromisso com o homem. Queridos irmãos, o mandamento, ele é uma lei, uma ordenança que Deus deu para o povo de Israel. E Jesus, ele também vai nos falar sobre o mandamento. O mandamento, ele se resume em 2. Vou abrir para você lá em Mateus, se você também quiser me acompanhar. Mateus capítulo 22. Olha o que diz.
Mateus capítulo 22. Os 10 mandamentos ele vai resumir em 2 mandamentos, porque os 10 estão nesses dois. Olha isso. Mateus capítulo 22, versos 34 ao 40. Olha o que diz. Asseverou-lhes Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. O segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a Torá, toda a lei e os profetas. Irmãos, os 10 mandamentos estão resumidos em amar o nosso Deus sobre todas as coisas e depois amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu cumprindo esses 2 mandamentos, eu estou cumprindo os 10 mandamentos. Irmãos e irmãs, existem muitas passagens e estudos da Bíblia que nos mostra a respeito dos mandamentos de Deus. Agora vamos ver o primeiro mandamento que nós lemos lá, não terás outros deuses diante de mim. A palavra de Deus nos mostra passagens relacionadas no Antigo Testamento. Olha o que diz lá em Êxodo. Olha só, Êxodo, capítulo 20, 23. Êxodo, capítulo 20, 23. Não fareis ídolos de prata nem de ouro para tentar representar a minha pessoa. Olha o que o Eterno está falando, é o primeiro mandamento. Não farás ídolos, imagem de escultura, para poder apresentar, querer falar que sou eu o Criador. Não faça, isso é um mandamento, está em Êxodo 20, 23. Podemos também ir lá em Salmos 81, versos 9. Olha o que diz: Não haja no meio de ti Deus estranho, não adorarás qualquer entidade diferente de mim. Olha o que Deus agora vai falar: que não haja entre vós entidade, qualquer coisa que não seja eu, o único Deus verdadeiro. Então, irmãos, aqui Deus está mostrando o seu primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. Podemos ver também lá em Jeremias, profeta Jeremias, 25, verso 6. Não sigais outros deuses para os servir e adorar, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, e não trarei mal algum sobre vós. Está vendo Deus falar novamente? Não sigais outros deuses. Deus, o Deus único, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o único Elohim, ele vai nos falar para não seguir outros deuses de nações pagãs, de povos pagãos. Deus ele vai nos mostrar em várias passagens. Segunda Reis, capítulo 17, versos 35. Com os quais Iavé, o Adonai, havia firmado uma aliança e a quem havia expressamente ordenado: não tereis outros deuses, nem os adorareis, nem lhes prestareis culto, nem lhes oferecereis devoção e sacrifícios. Quero falar para você, se você está prestando devoção, culto a qualquer outro ser, seja humano, seja ídolo da política, do futebol, artistas, seja o que for, celular, meio tecnológico, humano, tudo que é objeto, tudo que é material, tudo que é criatura, se você estiver prestando devoção, se você estiver prestando reverência a não ser o Deus único, você está debaixo da idolatria e você está quebrando, você está indo contra o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então, queridos irmãos, esta é a palavra de Deus, o primeiro mandamento.
O segundo mandamento é: não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Deus, ele diz que todo aquele que fazer uma imagem esculpida está indo contra ele. Olha o que diz Levítico 19, versos 4. Olha o que diz a palavra de Deus, Levítico 19, versos 4. Não vos volteis para os ídolos, e não mandeis fundir deuses de metal. Eu sou Yahvé, o vosso Elohim. O Criador agora ele manda não fundir, não criar, não moldar imagem de escultura. É o segundo mandamento. Olha o que diz agora lá no capítulo 26, versos 1. Portanto, não construireis ídolos, não levantareis imagem, nem erguereis colunas ou pedras com imagens gravadas para adorar. Pois eu sou Yahvé, o vosso Elohim. Olha de novo o Criador, Deus falando para não erguer, não levantar, não fazer um memorial de ídolos, de imagens, de estruturas, né, colunas, de postes, de ídolos diante do grande Deus. É o segundo mandamento. Existem muitas passagens, irmãos, isso é um estudo e eu quero você acompanhando na sua Bíblia. Olha o que diz agora Salmos 115, versos 4 ao verso 7. Os ídolos deles, das nações pagãs, são prata, ouro, obras de mãos humanas. Têm boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato, não podem cheirar. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emitem sua garganta. Sejam como eles quem os fabrica e todos os que neles depositam a confiança. Todos aqueles, irmãos, que adoram imagem de escultura, pedaço de gesso, de madeira, de prata, de pedra, de ouro, de diamante, qualquer forma de moldura, todos aqueles que prestam culto, devoção, se ajoelha, acende vela, é igual à imagem. Não tem vida, está morto espiritual. É a palavra que diz, aleluia. É o segundo mandamento. Então nós vemos isso também, irmãos, no Novo Testamento. Olha o que diz o Novo Testamento a respeito de não fazer imagem de escultura. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 29 ao 31. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata, pedra, esculpida pela arte de idealização humana. Em épocas passadas, Elohim, Deus, não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de justiça por meio do homem, que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu prova a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Está falando do Machia, o Senhor Jesus Cristo. Olha o que agora Atos dos Apóstolos diz, que o Deus divino, irmãos, ele não é semelhante a um pedaço de madeira, de imagem, não. O Deus de Israel, ele não pode ser comparado com uma imagem de escultura. Glória a Deus. Olha o que diz Paulo também em 1 Coríntios, capítulo 8, versos 4 ao verso 6. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo, que só existe um Deus. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores na mente do povo, né? Para nós, os cristãos, os crentes, aleluia, os que foram libertos pela verdade, oh glória, há um
único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para que vivamos, né? Em quem vivamos, temos vida, né? E um só Adonai, um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. Oh, glória a Deus! Então, irmãos, está no Novo Testamento. Olha o que diz o apóstolo João. 1 João, capítulo 5, versos 21. Olha o que diz João, 1 João 5, 21. Filhinhos, acautelai-vos com os falsos deuses, foge dos falsos deuses, foge da idolatria, foge das imagens de escultura, foge do culto a demônios, foge. Agora o apóstolo João fala, foge, acautelai-vos, foge, ficai atento. É a mesma palavra que Jesus falou, acautelai-vos dos falsos profetas. Porque a palavra acautelai-vos é fica atento, desperta, abre seus olhos, foge, foge da idolatria, foge do paganismo. É isso que ele está falando em outras palavras. Terceiro mandamento, irmãos, é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É o terceiro mandamento. E ele está lá em Levítico. Olha só, Levítico, capítulo 18, versos 21. Não entregarás teus filhos para serem sacrificados no fogo ao deus Moloque. Ora, isso seria profanar o santo nome de Adonai Elohim, eu sou Yahvé. Olha só, isso é profanar o nome do Eterno. Irmãos, é o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Olha o que diz agora Levítico 19, versos 12. Não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanareis o nome de Deus, eu sou Yahvé. Não, irmãos, não profana o nome de Deus, não faça voto se você não pode cumprir. Não fala, Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Irmãos, não é melhor nem prometer, não é melhor nem falar, porque senão está indo contra o nome de Deus, está falando o nome de Deus em vão, está quebrando o terceiro mandamento. Olha o que diz Ezequiel, profeta Ezequiel. Queridos irmãos, é um estudo a qual estamos estudando os mandamentos e depois nós vamos para a obra da carne. Ezequiel, capítulo 39, verso 7. Farei o meu santíssimo nome reconhecido no meio do meu povo Israel, e nunca mais permitirei que se profane o meu nome, e todas as nações saberão que eu sou Yahvé, o Santíssimo em Israel. Tá vendo? Ele vai fazer que o nome dele, o nome do Altíssimo, não seja mais profanado. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha! É interessante que a Bíblia diz que o nome de Deus é blasfemado todos os dias. Então temos que tomar cuidado, temos que ter reverência a falar com o nosso Deus. Tiago, no Novo Testamento, o apóstolo Tiago, capítulo 5, olha o que ele diz. Tiago, capítulo 5, versos 12. Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, sim, que seja sim quando não, não. Em outras traduções, que seja sim, sim ou não, não. Procedei assim para não cairdes em condenação. Né? Em outras traduções diz que a sua palavra seja sim, sim ou não, não. Passar disso é procedência maligna. É isso, irmãos. Se for jurar alguma coisa para Deus, cumpre, irmãos, cumpre, porque senão está falando o nome de Deus em vão. Tiago ele vai falar sobre isso. E também Jesus ele vai citar em Mateus. Olha o ensinamento de Jesus a respeito disso. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos 33. Olha o que diz. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente
teus juramentos ao Adonai, ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jureis por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Tá vendo? Olha agora o ensinamento de Jesus. Tiago falou, olha agora o que Jesus também falou, que é não para jurar. Não pode jurar em vão no nome de Deus. Não jure, irmãos, porque senão, se jurar e não cumprir, é procedência maligna. O quarto mandamento é: lembra-te do dia do Shabat para santificá-lo. Irmãos, olha o que diz a palavra de Deus lá no livro do profeta Isaías. Isaías 56, versos 2. Bem-aventurado é o homem que assim entende e procede. Feliz a pessoa que nestes princípios permanece inabalável, observando o Shabat, sábado, para não profaná-lo e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Irmãos, aí está o quarto mandamento, é a guarda do Shabat. Só que é interessante, irmãos, que nós cristãos guardamos o sábado? Não. O nosso sábado está na pessoa de Cristo. Ele é o Senhor do sábado. Cumprindo a obediência a Cristo, de andar com Cristo, de ter Cristo no seu coração, você está cumprindo o sábado. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versos 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando, né, o Shabat. E Jesus ele vai falar sobre isso em Mateus Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 1. Olha só, o Senhor é do sábado, tá vendo? Ele é o Senhor do sábado. Então por isso que quando a gente tem Cristo no coração, a gente guarda o sábado que está na pessoa de Cristo. Obedecendo a Cristo, irmãos, nós estamos guardando. Naquela época, Jesus passou pelas lavouras de cereal em dia de Shabat, em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comê-las. Aos religiosos, assim que os fariseus viram aquilo, disseram-lhe: vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Mas Jesus lhe respondeu: não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença, os quais a lei não lhes permitia comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não leste na lei que os sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e contudo não são desculpados? Pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior do que o templo. Ô glória! Entretanto, se vós soubesses o que significa estas palavras, misericórdia quero e não holocausto, não terias condenado aos que não têm culpa. Pois o Filho do Homem é o Senhor, é o Adonai do sábado. Tá vendo, irmãos? Cristo, ele é o Adonai, ele é o Senhor dos sábados. Oh, glória a Deus, ele é o Senhor dos sábados. Nós vemos isso também lá em Marcos 2, 23 ao 27. Nós vemos isso lá em Lucas 6, do 1 ao 11. Aí está o quarto mandamento. O quinto mandamento, irmãos, é: honra teu pai e a tua mãe. Isso nos faz viver muito na terra. Olha o que diz o rei Salomão em Provérbios 6, 20. Provérbios 6, 20. Filho meu, obedece à orientação de teu pai e não abandones o ensino de tua mãe. Olha só o rei Salomão falando para obedecer o pai. Aí está o quinto mandamento, né, irmãos?
é honrar pai e mãe, é obediência. Está lá em Deuteronômio 21, está, né, Deuteronômio 21, do 18 ao 21, Deuteronômio 27 ao 16. Vamos lá, Deuteronômio, olha só o que diz. Deuteronômio 27, versos 16. Olha o que nos diz, irmãos. Maldito, é maldição, é quem desonra seu pai ou mãe, e todo o povo dirá amém. Tá vendo, irmãos? É uma maldição para quem vai contra o pai e a mãe, para quem desobedece, para quem se levanta rebeldia, para quem mata, né, parisitas e madricitas, que é assassino de pai e de mãe, né? É uma maldição para o filho e para a filha que vai contra, né, o seu pai e a sua mãe. Então aí está o quinto mandamento, honrar pai e mãe. A gente vê isso lá em Efésios, a gente vai ver agora no Novo Testamento, ó, Efésios, capítulo 6, versos 1 ao 3. Olha o que diz, irmãos. No Novo Testamento, ó. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. É o único mandamento que tem promessa, irmãos. Você pode ler os 10 mandamentos. O único mandamento que tem promessa para a gente, o jovem, para as pessoas viver na terra com longa vida, é honrar pai e mãe. Para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Tá aí, irmãos. O quinto mandamento nos faz viver muito na terra. Aí a gente vê isso lá no Novo Testamento, Lucas. A gente vê também lá nos evangelhos de Lucas, Lucas capítulo 18, versos 20. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e honra a teu pai e a tua mãe. Tá vendo? Aquele jovem rico, ele conhecia esse mandamento, ele obedecia esse mandamento. Só que, né, esse contexto aí é que a riqueza, né, os bens materiais estava falando mais alto do que a obediência ao nosso Deus. Então tá aí, irmãos, o quinto mandamento. O sexto mandamento é não assassinarás, não cometer o assassino, né? O homicídio, o assassinato, que está lá em Deuteronômio, capítulo 5, versos 17. Não matarás. Tá aí o mandamento, irmãos. É o sexto mandamento. Não matarás. Nós vemos também lá em Gênesis, né? Caim matou Abel. A gente vê lá em Levítico. A gente vê que a Bíblia nos mostra muitas consequências para quem derrama sangue na terra, porque o sangue é a vida. Então, o Eterno, ele não se agrada com o homicídio. Olha isso, Levítico 18, 21. Não entregarás teus filhos para serem sacrificados no fogo ao deus Moloque. Só o verso A. Tá vendo? O povo de Israel naquela época, eles começaram a sacrificar os seus filhos para o deus Moloque, né? O deus minúsculo Moloque. E isso estava indo contra o Eterno. Era uma ofensa. Estava quebrando, irmãos, o mandamento, o sexto mandamento de não assassinar, de não cometer o assassinato. Então agora eles estavam sacrificando, né, a Moloque. Então a gente pode ver que Deus, ele abomina, ele não se agrada com o assassinato. A gente vê isso lá em Números 35, 33. A gente vê isso até, irmãos, no Novo Testamento. Tiago capítulo 2, versos 11. Pois aquele que proclamou não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém cometes um assassinato, te tornaste da mesma forma transgressor da lei. Tá vendo? O assassinato nos faz ser um transgressor da lei. Quebra a lei, né? A gente pode ver isso lá também nos evangelhos de Marcos. Evangelhos de Marcos, capítulo 10, versos 19. É a mesma coisa lá.
não, né? Olha lá, ó. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Tá vendo? Ali no comecinho Jesus fala: não matarás. Então Jesus ele vai citar, irmãos, ele vai citar o sexto mandamento, que é não cometer o assassinato. Ele fala também lá em Lucas 18, 20. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás. Então Jesus ele vai nos evangelhos, ele vai repetindo e falando sobre os mandamentos. O sexto mandamento: não vai matar, não pode matar, não cometa o assassinato. Irmãos, o sétimo mandamento é o não cometerás adultério. Depois, irmãos, quando eu entrar na obra da carne, você vai ver o que significa a palavra adultério. Então, não cometerás o adultério. É o sétimo mandamento, que está lá em Levítico. Levítico, capítulo 18, versos 20. Olha o que diz: não te deitarás com a mulher do teu próximo, para que não te tornes impuro com ela. Tá vendo? Não te deitarás com a mulher ou com o varão, com varoa, vice-versa. Com o teu próximo, um homem ou uma mulher casada ou casado, porque isso não torna impuro, isso quebra o mandamento, isso é um adultério, isso é um pecado diante de Deus. E nós podemos ver em muitas passagens, nós podemos ver lá em Deuteronômio, capítulo 22, versos 22. Se um homem for pego em flagrante deitando com a mulher de outro, os dois deverão pagar por esse delito com pena de morte. O homem e a mulher com quem se deitou, desse modo extirparás, vai expulsar o mal do meio do povo de Israel. Ó Israel. O que acontece? Lá no Velho Testamento, se uma pessoa fosse pego no adultério, era apedrejado. Tampava a pedra, matava. Ah, mas então quer dizer que hoje no Novo Testamento, hoje no tempo da graça, eu posso cometer adultério? Não. Se hoje a pessoa for pega no adultério, ela vai ser apedrejada? Não. Mas sabe o que vai acontecer com ela? A pior morte, que é a morte espiritual, e fora que o caráter, né, ali, um caráter, o nome, né, da pessoa vai ser manchado. A pessoa vai ser uma pessoa que vai perder o descrédito diante da sociedade. E também vai ter a morte espiritual, que é a pior morte que tem. E o juízo de Deus também vai recair um dia sobre essa pessoa, porque tudo que planta, um dia colhe. É o sétimo mandamento: não cometerás adultério. A gente pode ver também o rei Salomão falando lá em Provérbios, capítulo 6, versos 29. Olha o que ele diz: assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Tá vendo? Salomão ele fala, irmãos, que toda pessoa que comete o adultério, ele vai sofrer a penalidade. Ele vai sofrer algo interessante que o rei Salomão ele fala, olha só: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Qualquer pessoa que assim procede a si mesmo se destrói. Tá vendo? Quem comete adultério não tem sabedoria, não tem juízo. Olha Salomão falando em Provérbios 6:32. O que comete adultério não tem juízo, não tem, aleluia, sabedoria. O que faz isso está destruindo a pessoa mesmo. E é verdade, vai sofrer. Então isso, irmãos, é o sétimo mandamento. Nós podemos ver também, irmãos, lá no Novo Testamento. Não é só o Velho Testamento que fala de adultério, é o Novo. Romanos, capítulo 13, versos 9 e 10. Porquanto os mandamentos não adulterarás. Só o verso A aqui, irmãos, não adulterarás. Então, olha só. Jesus ele vai falar ali, né, o apóstolo Paulo, né, vai pegar o que Jesus falou, ele vai falar os mandamentos: não adulterarás. Paulo ele vai citar isso agora também lá em Hebreus, capítulo 13, versos 4. Hebreus 13, 4. Olha o que diz: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal,
porquanto Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus vai julgar, irmãos, os que cometem adultério. E Jesus ele vai falar também, né, lá em Mateus 19, ele vai citar a respeito também do adultério, né? Ele vai falar que, olha o que Jesus vai falar, ele vai ser pego pelo ali, né? Os religiosos vai começar a querer questionar Jesus a respeito disso. E olha o que Jesus vai falar. Olha isso, irmãos. Casamento a respeito do divórcio. Olha isso. Olha isso, irmãos. Alguns fariseus, Mateus 19, versos 3 em diante. Alguns fariseus também chegaram até ele e para prová-lo, questionaram, é lícito, né? O marido se divorciar, repudiar da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhe explicou, não tendes lido que no princípio o Criador fez homem e mulher e os instruiu? Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Olha para você ver que o casamento é um negócio muito sério. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Aí eu pergunto para você, esse casamento é Deus que uniu? Porque tem gente que se une em casamento, em namoro, e Deus não está no negócio não. Aí depois sai trocando de marido, de esposa, igual troca de roupa, e depois põe culpa. Ah, foi Deus. Ah, Deus não guardou meu casamento. Ah, nananã. A pergunta é, o que Deus uniu não separa o homem. Aí a pergunta que eu faço, será que é Deus que uniu mesmo esse namoro, esse casamento? Aí, né, tem que consultar. Igual o servo de Abraão consultou a Rebeca para Isaac. Consulta em nome de Jesus. Replicaram-lhe então, por qual razão mandou Moisés dar uma carta, né, um certidão de divórcio à mulher para abandoná-la? Aí Jesus vai falar, ó, Moisés, por causa da dureza do coração do homem, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo, agora é o Deus falando, ó, todo aquele que se divorciar da sua esposa, da sua mulher, ou vice-versa do marido, a não ser por causa da imoralidade sexual, por causa da traição, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Olha, então os discípulos consideraram ser estes são os termos para o marido e a sua esposa. Não é vantagem casar. Mas Jesus pondo, né, Jesus conhecendo, irmãos, o coração. Olha isso, irmãos. Mas Jesus ponderou, Jesus conhecendo, em outras traduções, o coração. Nem todos conseguem aceitar essas palavras. Somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Então Jesus fala que a carta do divórcio é só quem for pego na traição. É só quem for pego no adultério ali, a traição, a imoralidade sexual. E, irmãos, e lembra disso, isso não é exceção, tá? Porque lá em Malaquias vai falar que Jeová, o Eterno, ele abomina o divórcio. Deus, ele abomina o divórcio. Então, aí está o 7º mandamento. O 8º mandamento é não furtarás. É não, né, não roubar, não pegar aquilo que não te pertence. O que não é teu, não é teu, você não pode pegar. O que é seu, é seu. O que não é teu, você não pode pôr a mão. É não furtarás. Olha o que diz Ezequiel. Olha o que diz o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele vai falar assim, ó. Ezequiel, capítulo 18, verso 7. Ezequiel, ó. Ezequiel, vamos lá, Ezequiel, capítulo 18, verso 7. O homem justo não oprime a ninguém, antes devolve corretamente o que aceitou como garantia num acordo de empréstimo. Não comete furtos nem roubos, antes dividia a sua própria comida com os famintos e veste com os que não têm roupas, né? Os que não têm de vestir. Então tá aí, irmãos, não furtar, não ter uma balança enganosa, né, diante de Deus. Porque tem muitas pessoas que têm balança enganosa. Eu vou, irmãos, dar uma pausa no vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, e vou continuar na outra gravação, continuando o estudo.